Ele colocou a melhor zaga do mundo no bolso, Sherman prestes a sair, e qual será o futuro de Gabriel Monteiro? Tantas joias que a gente vê saindo do Santos ou do futebol brasileiro, que brilham na Europa ou que brilham em próprios times brasileiros, e a gente não valoriza absolutamente nada. E se tratando de Santos, a falácia dos meninos da Vila e que o Santos confia na sua base, ela já foi faz tempo. Muito prazer pra você que não me conhece aqui do História Santista, meu nome é Rafael Falindo, sou produtor de conteúdo sobre o Santos e também sobre futebol, formado em jornalismo e pós-graduado também. Se você chegou aqui de paraquedas, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, ou me dá uma oportunidade de ver um vídeo ou outro, e aí se você gostar, acaba ficando aqui no canal. É um canal novo, né? Eu tenho minha página no Instagram que finalmente voltou, então vamos falar um pouco mais disso aí, que eu fiquei pensando, porque ontem eu produzi até um vídeo lá no História falando sobre a situação do Sherman, né? Que o Sherman tem tudo para ser vendido nessa janela de transferências para fazer caixa, e o Santos pretende formar uma trinca de laterais direitos no seu elenco com o Mike, se tudo der certo, Igor Vinícius, que praticamente está acertado, e Aderlan, que possivelmente, na verdade possivelmente não, termina o seu contrato no final do ano. Eu vi muita gente contra o Sherman, né? Vocês sabem, para quem me acompanha do Insta e veio para cá, que eu sou um grande fã do Sherman, não só por ele ser menino da Vila, por já ter visto ele em arquibancada. Os vlogs da Duda Sobral simplesmente às vezes tem o Sherman, se você for ver o Paulistão do ano passado. Mas cara, eu vejo que é um menino que assim tem um potencial e simplesmente a torcida quis acabar com ele. O menino tem 19 anos, imagina você pai ou mãe aí de um filho seu que ele joga futebol e que simplesmente aos 19 anos ele joga em um clube de Série A e ele é simplesmente cobrado como se tivesse 30. Pô, mas ele recebe salário de um jogador de 30 anos, que jogadores da Série B não recebem. Isso pode até ser verdade, eu não sei o salário do Sherman e também muito provavelmente ele não vai contar. Cara, você entende que você colocar uma pressão absurda num menino de 19 anos, que, assim, não é nenhum gênio, poucos são gênios, não é injusto demais, enquanto alguns que se machucam demais, ficam fora por muito tempo, foram rebaixados com o Santos, são perdoados, são passados de pano. Cara, desculpa, o Sherman o pessoal levou para um lado que, assim, pode até ser uma opinião de fanboy mesmo, assim, de gostar muito do menino, mas que levou muito pro lado do extremismo. Colocaram ele num patamar de Cafu e depois jogaram ele como se ele fosse, sei lá, o Júnior Caissara do Santos. Então acho que não tiveram um filtro muito grande com o JP Sherman, e isso acabou com a caminhada do próprio menino. Ele pode ter uma sobrevida no Santos, ter um pouco mais de espaço, mas ao mesmo tempo eu vejo que chegou o fim da linha. E por motivos quais? Que o Sherman fez? Uma grave falha dele foi contra o Corinthians, de fato, mas ele não tem físico para jogar na Série A, mas tinha na Série B. Por que ele botou simplesmente o ataque do Palmeiras no bolso na final do Paulistão, que foi a estreia do menino como titular? Por mais que ele já tivesse entrado contra a Inter de Limeira e quase feito um gol de esquerda. Por que ele tinha personalidade no ano passado e hoje simplesmente ele não tem? Sim, pode ser um problema de confiança do atleta, pode ser o psicológico do atleta e com certeza pode ser algo que um técnico que dê confiança e vai do técnico. Porque eu te garanto que o PSG, que ganhou o PSG Low Profile, e o Dembélé hoje é considerado o melhor do mundo, mas há quantos anos ele não era? Era um flop. Foi estourar agora, praticamente num auge absurdo. Despontou. O Vitinha, que falava no Wolverhampton que ia ser um dos melhores meio-campistas e ia jogar num time de prateleira A. E o Marçal, que era lateral esquerdo do Botafogo, que jogava com ele no Wolves, falou pra ele, pô, mas aí esse tal de Vitinha tá viajando. E hoje é um dos melhores do mundo. É processo. Futebol é processo. E hoje, um atleta que se dedica, que pensa, que vai atrás de um resultado, que vai atrás do seu físico, consegue ser muito melhor que um gênio que não se dedica. Pô, eu tenho 23 anos, abri o coração pra vocês, rapaziada. Eu tenho 23 anos, sempre sonhei ser jogador de futebol. E não consegui, cara. Eu não tenho físico, eu não tenho a qualidade, eu não tenho a experiência. Mas, cara, um moleque que é simplesmente todas as categorias de base do Santos Futebol Clube. Ele tem 19 anos. E ele poderia estar jogando a copinha, inclusive. Ele poderia ter jogado essa copinha, ele poderia ter jogado a copinha do ano passado, e ele ainda tem idade pra jogar a próxima copinha. Só que ele não vai jogar porque ele é bom, porque por incrível que pareça, o cara que massacrou a base no ano passado, o Carille, achou que era de montão colocar ele, porque era a única opção de lateral direito que a gente tinha. E deu certo. Eu acho que falta... Porra, cara, quantas vezes a gente viu o Abel Ferreira no Palmeiras? E eu preciso puxar o exemplo do Palmeiras, porque é a melhor base do Brasil atualmente. Doa quem doer. Se você vê base no Brasil, você consegue ver que o Sub-15, 16, 17, 20 do Palmeiras é melhor.
que os caras não montam um jogador. Eles preparam um elenco inteiro pra se precisar tá conseguindo jogar no profissional. Pô, é inacreditável. Todo mundo pedia o Estevão e o Endrick e de imediato do sub-20 pro Palmeiras, do profissional. E aí o Abel falava, é processo, eu tenho que ter cuidado. E aí hoje o Endrick tá no Real Madrid, não joga, mas ele é um flop por causa disso? O Estevão tá indo e comendo a bola no Super Mundial, mas ele não tem gol e assistência. E desde quando o futebol é só gol e assistência? Pra quem vê soft score, flash score é fácil. Mas não é só número, se você vê o jogo, você pode ver que o Igor Jesus pode ter sido um dos melhores jogadores da partida, em que ele fez um gol. O Barbosa e o Jair, agora chegaram no ponto do Jair. Cara, o Jair foi jogado às traças, e eu admito o meu erro. Porque eu achei que o Tiquinho Soares vinha para resolver o centroavante e os 14 milhões de euros iam ser bem utilizados. A gente consegue ver que o que aconteceu com os 14 milhões de euros? Foi gasto tudo no Rolaser? Desculpa, duvido muito. O Jair era taxado de bagre por muitos porque ele teve LCA. E todo mundo que acompanhava a base sabia que esse moleque é zagueiro de seleção brasileira. E o Santos vendeu pro Botafogo. E teve até um texto que eu repostei até hoje nos meus stories, falando que o Santista da Opressão, essa é a página, falou, cara, hoje em dia a realidade do Santos é essa. É repassar suas joias pra quem consegue lapidar, pra quem consegue fazer. Porque aqui os meninos da Vila não são valorizados. E eu te dou tempos pro bom tempo também ser jogado às traças. Eu te dou tempo porque o pessoal sacramentou o Souza. Sacrificou o Souza, meteu o louco no Souza. Porque só se quebra. Porque, mano, os meninos da Vila estão tendo um CT novo agora em 2025. Mas quantos já passaram sem ter estrutura? É um negócio que pra mim me pega muito, porque eu cresci na época de Neymar, Ganso, André, que todos os meninos da Vila era base. Santos era base. Não contrata bem, mas revela muitos jogadores. Hoje até isso a gente perdeu. Todo menino que sobe tem apoio durante 3, 4 jogos depois. Não serve, não tem físico. É fraco demais, não sabe defender, não sabe atacar. Nossa, mas esse zagueiro de 1,90 não tem tempo de bola. Porque futebol é processo. O jogo do profissional é muito diferente do jogo do sub-20. E a gente consegue ver o exemplo da nossa própria base, o Kevson. O Kevson que é terceiro reserva na lateral esquerda. O Souza é mais novo que ele. O Kevson no sub-20 era um touro. Mas o profissional é diferente. Então é só isso que eu queria falar pra vocês. Tem uma conversa mesmo, mais de desabafo, porque eu sempre me atrelo muito aos meninos da Vila, sabe? Também porque eu tenho uma idade próxima, assim. Então eu sempre tento dar muito apoio, aproveitar a oportunidade de ver eles. Porque provavelmente a gente não vai ter muito tempo. O Rodrigo foi assim, o Rodrigo subiu e logo foi embora. Tem uma frase do Noronha que é muito verdade. Os torcedores dos times brasileiros, eles aproveitam pouco as suas promessas, pouco os seus jovens. Já estão puxando pro Gabriel Simples subir pro profissional. Pra quê? Pra queimar mais um lateral? Porque é isso que vão fazer. Xermão que tem idade de copinha, não teve nem tempo e o pessoal não teve nem paciência pra evoluir. Esse foi mais um vídeo do canal, espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha. Se inscreve aqui, ativa o sininho para você estar mais atento a mais vídeos. Comenta a sua opinião sobre o Xermão, sobre a saída do Jair, sobre a situação de Souza e Bom Tempo. Será que eles vão ser os próximos sacrificados? Vamos ter uma conversa franca. Tamo junto e até amanhã. Valeu!